Olá, uma boa noite para você, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou aqui para conversar com você sobre diabetes em idosos. A live será transmitida no Instagram, também no Facebook, posteriormente compartilhada no YouTube, então eu peço a você, independente de qual rede, né, você vai acompanhar essa live ou esse vídeo gravado, que você curta, que você compartilhe, que você deixe seus comentários, que você diga quais as suas percepções sobre a live, se você gostou, não gostou, sugestões de lives. Para tudo isso eu estou aberta, tá bom? Para você que não me conhece, eu já faço trabalho aqui nas redes sociais há mais de 3 anos. Eu sou professora de gerontologia e saúde do idoso. Tenho uma experiência já de 12 anos, né? Tanto no campo da prática profissional, na atuação junto a pessoas idosas, mas também no campo da pesquisa e da formação também profissional em gerontologia. Então, para mim é sempre um grande prazer estar por aqui, trazendo informações para você dentro desse campo, né? Que eu sou tão apaixonada. Deixa eu só endireitar a minha câmera do Facebook, acho que a câmera ficou um pouquinho melhor. Bom, vim para fazer uma live com vocês, uma live que não foi agendada, né? Esse tema me surgiu agora por conta de algumas perguntas que eu recebi, algumas mensagens que eu recebi. Eu ia responder ali nos stories, mas resolvi fazer uma live rápida, já que eu tinha esse tempinho agora para poder fazer essa live, né? Então, o nosso tema vai ser diabetes. Eu já vou começar a falar agora sobre o nosso tema. Deixa eu só colocar aqui a live para eu ver os comentários de vocês. E vamos lá. Bom, gente, o que acontece? Existem muitas dúvidas, né, sobre a questão da diabetes. Muitas pessoas, por exemplo, acreditam que a diabetes é uma doença do envelhecimento, né? Muitas vezes a gente escuta falar de diabetes como doença de velho, né? As pessoas falam assim. Ou pensam que a diabetes está associada a sedentarismo, a excesso de calorias. E o que vocês vão entender é que, na verdade, a diabetes é uma doença nutricional. Ela é uma doença que tem a ver com a questão da alimentação, tá? Então, não é questão de sedentarismo. Claro que se você se exercita, né, você diminui também por conta de várias questões que acontecem fisiologicamente. Isso vai te ajudar também a prevenir, a tratar o quadro de diabetes. Mas a questão de foco é a questão nutricional. Então, sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Antes disso, né, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: existem 2 tipos de diabetes, né? Existe o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que geralmente, né, essa pessoa é diagnosticada ali na adolescência, final da adolescência para a juventude. É uma doença que tem uma carga genética, que está relacionada, na verdade, há uma questão autoimune, né? Não há a produção suficiente de insulina. E aí é uma questão assim que a gente pode dizer que a gente já nasce, né, com a diabetes tipo 1. Agora, se você foi diagnosticado com diabetes já na fase adulta, né, já idoso, isso significa que você tem diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2 é uma doença que não aparece por acaso. É uma doença que surge durante uma construção que a gente faz ao longo da vida, né? Que construção? Com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação, né? Então, se eu tenho uma alimentação com muitos alimentos industrializados, muito açúcar, muito trigo, eu vou falar a lista desses alimentos para vocês, isso aos pouquinhos vai fazer com que lá na frente eu desenvolva diabetes. Então, a gente vai construindo a diabetes tipo 2 ao longo do tempo, né? Então, o que a gente observa? Desde aí da segunda metade da década de 80, a gente vê um fenômeno que é chamado de diabesidade. Ou seja, tem um aumento, né, de obesidade entre as pessoas, e junto com esse aumento de obesidade tem o aumento dos casos de diabetes. Por quê? A gente teve umas mudanças nutricionais que aconteceram, e essas mudanças nutricionais que começaram lá nos Estados Unidos, e como os Estados Unidos é exemplo para tudo, acabaram se espraiando aí para o mundo inteiro, foi colocada uma pirâmide alimentar para a gente, onde a gente deveria consumir mais carboidratos, e aí gorduras e vegetais, mas com uma base maior, né? Quem não lembra aquela figurazinha da pirâmide com a base maior de carboidratos? E aí o que acontece, né? As pessoas engordaram,
Porque a ideia era o seguinte, vamos diminuir gordura, então diminuindo gordura as pessoas vão emagrecer, mas não, porque o metabolismo da gordura é diferente do metabolismo da proteína, que é diferente do metabolismo da glicose. Hoje a gente sabe que o que causa de fato a obesidade é o consumo exagerado daquilo que também vai causar diabetes, que é o consumo de carboidratos, especialmente carboidratos refinados, né? E o que acontece com diabetes, né? O problema da diabetes são as complicações que a diabetes vai trazer pra gente. Então, a gente tem complicações microvasculares, como a gente tem as retinopatias, né? Como a gente tem as neuropatias, que são irreversíveis no diabético, como a gente tem também as nefropatias. Quem não conhece aí uma pessoa diabética, que acabou ao longo do tempo ficando com os rins prejudicados? Né? São questões da maioria dos pacientes que fazem tratamento, né? Os renais crônicos são pacientes que vieram aí de um quadro de diabetes, né? Durante anos. E a gente tem várias complicações macrovasculares também, como a gente vai ter aterosclerose, né? Que é aquele entupimento, aquele estreitamento das nossas artérias, que vai trazer tantas complicações, como a gente tem AVC, como a gente tem a doença vascular periférica, como a gente vai ter as cegueiras, as doenças cardíacas, as amputações, infertilidade, né? Porque diabetes hoje não é uma doença que acomete só pessoas idosas. Ela começa, hoje, como as crianças já começam a se alimentar mal desde pequenininhas, né? Muitas vezes adolescentes e jovens já estão desenvolvendo quadro de diabetes tipo 2. E aí a gente imagina, chegou com aquele quadro de diabetes, imagina que é aquela diabetes tipo 1, né? Já que a diabetes tipo 1 tem uma carga ali mais genética, autoimune, a gente já nasce com aquela situação e surge na adolescência e na juventude. Quando chega alguém diabético, né, com diagnóstico de diabetes, a tendência é a gente pensar assim, nossa, esse jovem aqui, então ele tem diabetes tipo 1. Não. Muitas vezes é diabetes tipo 2, porque a alimentação ruim já começa aí na fase da infância e, enfim, quando essa criança se torna adolescente e jovem, ele já está com quadro de diabetes tipo 2. Então, tem várias complicações, como a complicação renal, como a complicação hepática, né, como a gordura no fígado, que vem também por conta desse quadro de diabetes, como a gente tem uma suscetibilidade maior dessa pessoa diabética sofrer com infecções, inclusive a gente viu agora na pandemia a própria Covid-19, né, o diabético como grupo de risco para agravamento e para óbito por conta da Covid-19, que é uma doença, né, infecciosa. E a gente sabe também que a própria doença de Alzheimer também tem uma relação com a diabetes, tanto que hoje se considera o Alzheimer como diabetes tipo 3, uma resistência insulínica no cérebro. E aí a gente vê várias orientações equivocadas. Por exemplo, uma das orientações faça exames preventivos, né? Como se os exames preventivos fossem prevenir a diabetes. Na verdade, gente, quando a gente fala de exames preventivos, né? Exame ele não previne nada. O que previne é o nosso estilo de vida. Então não adianta, eu vou fazer aqui várias vezes aqui exame para ver se eu estou com diabetes. Isso não previne, isso vai diagnosticar que você está com uma doença. Agora, para você prevenir são outros 500, né? Para prevenir é realmente fazer mudança alimentar. Existe a questão da medicação. Beleza, diagnostiquei aqui, então é só tomar o remédio que está tudo resolvido. É um ledo engano seu. Primeiro, os remédios te engordam, vão te trazer principalmente a gordura abdominal. Os remédios, o que eles vão fazer, gente? Quando você está diabético, né? Você está com aumento de glicose na corrente sanguínea. Você toma a medicação, o que a medicação faz? Ela empurra aquela glicose para dentro das suas células. Ok. Só que quando ela empurra essa glicose para dentro das suas células, ela não está excretando essa quantidade enorme de glicose que você tem no seu organismo. Ela está forçando, tirando da corrente sanguínea e colocando para dentro das suas células, né? Já que as suas células já, com o quadro de resistência à insulina, já não estão mais reconhecendo a insulina que você está produzindo, que estaria fazendo esse papel de colocar essa glicose para dentro da célula. Você continuou com uma alimentação muito desregrada, sem saber, muitas vezes. Isso fez com que seu organismo desenvolver essa resistência à insulina e aí a glicose vai ficando na corrente sanguínea. O remédio faz o quê? Tira da corrente sanguínea, bota dentro das células. Com o tempo, cada vez mais você vai depender de mais medicação,
cada vez mais vai ocorrer um apodrecimento, que a gente pode falar celular, e as complicações vão surgir. Então, a solução não é uma medicação. Ah, Juliana, você está dizendo que não é para tomar remédio? Não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você que se você mudar a base, que é a sua alimentação, você vai diminuir, né, consequentemente, a necessidade da quantidade de medicação que você toma, e muitas vezes você chega até num quadro de reversão de diabetes. Eu já vi vários casos assim. Outra questão que a gente escuta falar muito é que, eu escuto muito, gente, essa semana eu atendendo uma pessoa no hospital, falou assim pra mim, mas eu já diminuí a gordura, já não consumo mais gordura, não consumo carne. E aí eu olhei pra ele e falei assim, mas por que você fez isso? Ele falou, não, porque eu fui orientado pelo médico que para eu tratar a minha diabetes eu teria que fazer isso. E aí eu fui explicar para ele como que se dá a metabolização dos macronutrientes, é o que eu vou ensinar para vocês. Quando a gente consome gordura, a gente não tem aumento de glicose na corrente sanguínea, a gente também não tem hiperprodução de insulina. Então a gordura, ela não faz, não tem nenhuma, não prejudica de forma nenhuma o diabético, a não ser, claro, se você consome gordura ruim. Eu vou falar quais são as boas, quais são as ruins ainda nessa live, tá? Mas ela não faz alteração desse quadro. Então o problema para o diabético não é a gordura, primeiro ponto. Proteínas. Se você consome uma quantidade de proteínas adequada, que não seja em excesso, você também não vai estar fazendo com que o seu organismo tenha um aumento de glicose e, consequentemente, de produção de insulina também. Porque as proteínas vão se decompor nos aminoácidos. Então, só se você fizer um consumo, né, exagerado de proteínas, isso vai acontecer de você ter um aumento pequeno de glicose. Mas se for um consumo exagerado, se for um consumo normal, não. Agora, quando você consome os danados dos carboidratos, especialmente os simples, né, que tem poucas fibras, quando você consome aí, os alimentos empacotados, quando você come arroz, macarrão, pão, trigo, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento de glicose muito grande e isso vai prejudicar, especialmente se você não é diabético, com o tempo vai te trazer a resistência à insulina e vai fazer com que você desenvolva diabetes. Se você é diabético, comeu essas coisas, sua glicose vai lá no céu. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Como resolver, né, essa questão? Antes, eu quero dar uma boa noite aqui para Júlia, quero dar uma boa noite aqui no Face para Marcilene, Leonésia, Eliene, Lúcia Manhães, Marcilene Pereira, Arnaldo Rezende. Sejam muito bem-vindos, tá bom? A live de hoje. Gratidão pela presença de vocês. Bom, como resolver então? Como prevenir diabetes e como tratar diabetes? Como eu falei, a medicação é necessária. Na maioria dos casos porque a gente descobre a diabetes num estado mais avançado e é necessário fazer uma intervenção medicamentosa, tá? A questão é a seguinte, a base é a alimentação. Então, eu vou alterar a alimentação com o tempo, eu vou conseguir diminuir essa medicação, tá? E aí eu vou conseguir voltar a normalizar o meu corpo. Se não normalizar completamente, eu vou conseguir, à medida que eu mexo na causa, né, que é diminuir ali a quantidade dos carboidratos simples, eu não vou ter esse pico de glicose. Então, não vai ser necessário a utilização da quantidade de medicação que se utiliza, porque eu já expliquei o que a medicação faz. Tirar aquela glicose e colocar lá dentro da célula. Se eu não estou causando pico, né, de glicose, eu também não vou precisar dessa quantidade enorme de medicação. Então, o que eu vou fazer, né? Cleude, seja bem-vinda, tá bom? O que eu vou fazer em relação à alimentação? Vamos lá. A dieta do diabético, como tem que ser? Uma dieta repleta de vegetais, mas não só vegetais, porque um grande erro, né, é o diabético. Então vou comer só vegetal agora? Vai morrer de fome, porque não vai trazer saciedade. Então tem que ter vegetais, tem que ter gorduras boas, né? Sua salada tem que ser lá uma salada que tem azeite, né, azeite de oliva. Você pode consumir óleo de coco, por exemplo, antes das suas refeições, né, de manhã, antes do café da manhã, antes do almoço, antes da janta. Uma colher de óleo de coco vai te trazer saciedade. Você pode consumir as proteínas, como frango, como carne vermelha, especialmente os peixes, que vão trazer muitos benefícios, inclusive são, né, alimentos anti-inflamatórios também.
E o carboidrato tem que ser pouco, né? Carboidrato, lembrando aqui que tipo de carboidrato que você tem que diminuir muito, né? E você pode tirar da sua vida, na verdade. O açúcar, qualquer tipo de açúcar, não adianta açúcar de coco, açúcar não. Todo tipo de açúcar diabético tem que tirar. Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, não importa. Tem que tirar qualquer tipo de açúcar. Não tem benefício nenhum. Então, uma ilusão, né? A gente, mas vou tirar açúcar, vai ser da minha vida. Açúcar não tem nada nutricional. Então, você pode tirar. Trigo, você pode tirar da sua vida. Arroz, né? A não ser que seja o arroz integral. A batatazinha simples inglesa, que você pode estar substituindo pela batata doce, assim como o trigo, você pode substituir pela farinha de amêndoas, pela farinha de linhaça, né? Deixa eu ver o que mais. Tem vários tipos de farinha, farinha de castanhas, né? Você pode estar substituindo aí pela farinha de trigo. Também é importante tirar refrigerantes e suco. Por quê, gente? Refrigerante é açúcar puro, né? O refrigerante, que é o refrigerante zero, o que ele vai ter? Ele vai ter um adoçante, que também, se você consome exageradamente, também vai te trazer um vício, que não traz nenhum benefício para você. E, por outro lado, o refrigerante também zero tem inúmeras coisas aí que vão trazer prejuízo para a sua saúde, inclusive aumentar as chances de câncer. Então, tem que tirar. O que você vai substituir? Uma água com gás. Além de uma água com gás, você pode tomar alguns tipos de suco, como suco de morango, suco de maracujá, suco de limão. Esses sucos você pode, mas sem açúcar e de preferência sem adoçante. Se for utilizar adoçante, vai utilizar o stevia, o xilitol, mas adoçante não é uma coisa pra gente usar em tudo o tempo inteiro. É uma coisa pra gente usar eventualmente, né? Tomar o seu cafezinho sem açúcar também é importante. Agora, suco de laranja, suco de melancia, suco de melão, você vai estar consumindo só o suco, que é só a frutose, que também é açúcar, que vai aumentar a glicose na sua corrente sanguínea. Então, também não é legal. Agora, posso chupar uma laranja? Até pode chupar a laranja com o bagaço, porque aí você tem a fibra. Vai comer a maçã com a casca, mas também não são as melhores frutas para o diabético, né? O diabético, ele tem que consumir lá o morango, as frutas roxas, o coco, o limão, o maracujá, o abacate, são as melhores frutas para o diabético. As outras, vocês podem consumir, mas assim, com bastante limite, porque não são as melhores frutas para o diabético. Leite. Lactose também é um tipo de açúcar, que muitos idosos não sabem, tá? Então, vocês precisam entender que até o consumo de leite de vaca, vocês têm que diminuir, de preferência, excluir da vida de vocês. O que vocês vão consumir no lugar do leite de vaca? O leite de coco, o leite de amêndoas, o leite de linhaça, o leite de inhame. Inclusive, no meu Instagram, aqui no Face também, tem várias receitas sobre isso. Vocês podem fazer. Molho pronto, tem que acabar nesse negócio de comprar molho de tomate repleto de açúcar. Pode tirar da vida de vocês e aprender a fazer um molho de tomate também natural. Macarrão e arroz branco, de preferência substituir pelo macarrão integral, pelo arroz integral. Tem alguns tipos de macarrões, né, que a gente pode fazer também. Inclusive no meu e-book tem receitas também. Iogurte, só se for o iogurte integral, a coalhada ou kefir. São esses tipos de iogurte que vocês diabéticos podem consumir. Agora, todos os outros tipos de iogurte também são repletos de açúcar. Então, não adianta. E tem iogurte sem gordura, mas tem lá vários tipos de açúcar embutido. Se vocês forem procurar no meu Instagram, tem também lá postagem falando sobre vários nomes, mais de 30 nomes que o açúcar tem, né? E como a gente não vê escrito açúcar, a gente acha que não é açúcar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Bom, falei das frutas, as gorduras vocês podem consumir, mas tem que ser gorduras boas. Então, a gente vai colocar aí azeite de oliva, extra virgem, o óleo de coco, a manteiga, a própria gordura de porco também pode ser consumida. Vocês entenderam que a gordura não tem nada a ver com esse metabolismo aí da diabetes. A questão é a glicose, tá? E a gordura não vai causar aumento de glicose na corrente sanguínea, então vocês podem ficar tranquilos. E, resumindo, o que eu quero que vocês entendam: dieta de baixa gordura não resolve diabetes, remédio não resolve, insulina não resolve. A questão é mudar a sua dieta, mudar a sua alimentação, tá? Dieta de baixa gordura, muito se fala sobre isso, mas é uma coisa sem sentido que hoje em dia a gente já sabe. O que engorda, o que causa diabetes é o excesso, sim, de carboidratos. É isso que a gente precisa diminuir na nossa vida. Estou tomando a medicação, Juliana, vou começar a mudar a minha alimentação. Você vai perceber que a sua glicose vai diminuir.
né? Você vai ter sensações, inclusive eu tenho também vídeo falando sobre sinais de hipoglicemia, tem no meu canal do YouTube. Quando você perceber isso, você vai voltar no seu médico, ele vai pedir novos exames e ele vai mudar a sua medicação. Então, muita gente fala assim, mas eu mudei agora a minha alimentação, agora eu tô tendo hipoglicemia, ou seja, minha glicemia tá ficando lá embaixo, então eu vou voltar a me alimentar mal. Não, ao contrário. Continua se alimentando bem, vai no seu médico, ele vai tirar a medicação. Você não vai continuar se alimentando de porcaria para continuar tomando remédio, né? Não, você vai se alimentar bem para a glicose diminuir, você não precisar de tantas medicações e você voltar aí a gozar de mais saúde, tá? Se você não fizer isso, você vai aumentar com o tempo a necessidade da medicação. Daqui a pouco você vai estar fazendo uso de insulina e aí não tem mais reversão. Aí realmente você chega num quadro de diabetes já avançada, complicada, que vai trazer todas as complicações que eu falei no início da live. Então, diabetes tem que ter muito cuidado. Você não pode focar só no que você está comendo, né? Aliás, não pode focar só em tomar remédio na hora certa. Não, você tem que focar em melhorar a sua alimentação para você não necessitar de tantos remédios. Porque os remédios vão trazer todas as complicações que eu falei para vocês e outras mais, né? É só ler a bula do remédio que você toma que você vai ver as complicações que podem fazer. Então, o que resolve é dieta, é jejum intermitente. Eu tenho vídeo também falando sobre jejum intermitente no meu canal do YouTube. Vocês podem procurar os vídeos lá falando sobre jejum e diabetes. E é isso que vai te ajudar a resolver, tá bom? Eu vou abrir para perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o assunto, tá? Tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Quero dizer para você que é diabético, é idoso, quer aprender a se alimentar de forma saudável, adquira meu e-book, R$ 29,90. O link está aqui no YouTube e também no Facebook, tá? Vocês vão ver o link aí abaixo do título da live. Quem está no Instagram, tem o meu nome embaixo do meu nome, ali tem um link também que vocês têm acesso ao e-book, tá bom? Esse e-book é para qualquer idoso se alimentar de forma saudável, seja o idoso diabético, seja o idoso que tem outros tipos de problema, porque as receitas que foram colocadas nesse e-book são receitas que justamente têm a quantidade mínima de carboidrato, utilizando sempre os carboidratos mais saudáveis, né, os adoçantes mais saudáveis, as farinhas mais saudáveis. Então tem receita de café da manhã, de pão, de bolo, receita de almoço, receita de jantar, tem receita de chá, receita de sucos, né? Todos alimentos saudáveis que vocês podem consumir. Então, está em dúvida? Juliana, eu sou diabética, vou fazer essas mudanças agora, mas o que eu vou comer? Compra o e-book, porque com o e-book vocês vão aprender a se alimentar de forma saudável. Tudo que está ali o diabético pode consumir. Então, você não precisa ficar preocupado e você vai ficar bem, tá bom? Isso vai te ajudar. Boa noite, Tânia Aparecida, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença, tá bom? Boa noite aqui, Heleno colocou, fala sobre hemofilia adquirida. Começo, mês e fim. Então, Heleno, não é uma questão que eu tenho domínio, tá? Infelizmente, eu não vou ter como falar sobre esse assunto, porque não é um assunto que eu tenho domínio. Então, quando eu não tenho domínio, eu realmente não falo, que eu acho legal vir aqui para falar alguma coisa que eu tenha conhecimento. Como hemofilia é uma coisa que eu não tenho conhecimento, que não está no meu campo de estudos, né? Então, eu prefiro nem vir aqui para opinar sobre o assunto, tá bom? Mas qualquer outros temas aí que você tiver para sugerir, que eu puder vir aqui falar, orientar, pode ter certeza que eu vou vir. Lembrando que hoje é aniversário do Heleno, né? Parabéns, Heleno, parabéns aqui, ó, nas redes sociais. Deus abençoe você, Deus abençoe nós, né? Como você falou. Bom, é isso. Acho que não temos perguntas, né? Por enquanto não chegou perguntas aqui para mim. Quero agradecer a presença de vocês, pedir a vocês que então compartilhem a live, independente de onde você está assistindo, Instagram, YouTube, Facebook, convide outras pessoas, marquem seus amigos, deixem sugestões de lives, né? Se for do meu domínio, eu vou estar aqui sempre falando, ajudando vocês. Não esqueçam, adquiram o e-book. O e-book vai ajudar bastante a vocês a se alimentar de forma saudável, porque são receitas múltiplas, tá? E aí isso ajuda, né? Porque à medida que você aprende a fazer um pão saudável, um bolo saudável, uma receita de almoço, de jantar saudável, você se anima mais para se manter, né? Porque muita gente sente falta desse tipo de alimento. Então tem pudim saudável, tem várias coisas que eu não lembro agora, mas são 85 receitas lá nesse e-book, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão pela presença de vocês. E a gente se encontra na próxima live, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Gratidão pela presença. Até mais.